Sentimos a frustração que senti na manhã do Natal de 1964. Montei aquilo que era o presente dos sonhos de uma criança de 9 anos. Uma coleção que tinha um trem e a estrada de ferro em miniatura, com motor movido a pilha e sinaleiros piscando. Coloquei a locomotiva nos trilhos e fiquei observando com total alegria enquanto o brinquedo com quase 1,5 kg de puro aço atravessava o chão do quarto. Ele dava voltas e voltas e voltas e voltas. Depois de algum tempo, eu o peguei e o virei para outra direção. Ele continuou a dar voltas e voltas e voltas. Mãe, o que mais eu vou ganhar de Natal? Da mesma forma, nossa vida segue em longas pistas ovais, uma volta após a outra. O primeiro emprego, a promoção, o dia do casamento, camas para os quartos das crianças, filhos, netos, voltas e voltas. Tem mais alguma coisa? Nossa insatisfação se junta ao desapontamento e dá à luz alguns filhos rebeldes. Alcoolismo, desejos de usar o poder, semanas de trabalho de 80 horas, mergulhar de cabeça em perversões sexuais, tudo isso não passa de anseios mal disfarçados pelo Éden. Desejamos restaurar o que Adão perdeu. Como alguém disse certa vez, o homem que bate à porta de um bordel está à procura de Deus. Onde e quando o bordel frustra, Jesus entra em cena com um convite a uma nova conexão. É só buscar nas Escrituras. Efésios, João, todos dizem que, embora estejamos mortos em nossas ofensas e pecados e separados da vida de Deus, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. Não perca o milagre interior e invisível despertado pela fé. Deus nos restabelece o status do jardim do Éden. O que Adão e Eva fizeram antes da queda, nós fazemos agora. A família mais importante andou com Deus. Também podemos. Eles ouviram sua voz. Também podemos. Eles estavam nus e não tinham vergonha. Podemos ser transparentes com Ele e não ter medo. Não precisamos mais fugir ou nos esconder. Ele sopra a vida em vidas esvaziadas. Faz por nosso coração o que fazemos com baterias de carro descarregadas. Foi o que aconteceu comigo recentemente. Girei a chave da ignição do carro. Nenhum barulho. Então, fiz o que qualquer pessoa faria. Pus o uísque no tanque do carro, confiante de que uma garrafa com 40% de teor alcoólico provocaria alguma reação. Nada aconteceu. Coloquei uma televisão em frente ao radiador e sintonizei em um jogo. Uma boa disputa estimula a célula mais inativa, certo? Não desta vez. Então, comprei a última edição da Playcar e deixei os faróis do carro se regalarem com algumas beldades da Europa. Nenhuma resposta. A bateria tinha arrancada de uma caixa de sapato. E você já deve estar achando que tem o QI de uma chave de fenda, não é? Quem é que recorre a bebidas, telas de TV ou corpos para se sentir renovado? Muita gente. Um número considerável de pessoas. Mas a oferta de Jesus ainda está de pé. Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim, esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar nem ser destruídas. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. Outros oferecem vida, mas ninguém se oferece para fazer o que Jesus faz, conectar-nos novamente ao seu poder. Mas como podemos confiar? Como ter a certeza de que Jesus sabe do que está falando? A resposta básica, segundo seus principais seguidores, é o túmulo vazio. Você ouviu bem o que diz a Epístola de Pedro? Tudo bem, eu repito. Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Em resumo, foi a sepultura interrompida que convenceu os cristãos inexperientes a lançarem sua sorte sobre Cristo. Apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos.
Depois apareceu, de uma só vez, a mais de 500 seguidores. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículos 5 e 6. Jesus realmente pode substituir a morte pela vida? Ele fez um trabalho convincente consigo mesmo. Podemos confiar nele porque ele esteve lá. Em uma viagem à China, passei pela Praça da Paz Celestial em um ônibus cheio de turistas ocidentais. Tentamos relembrar as causas e as consequências da revolta. Nosso conhecimento de história era embaraçoso. Um mencionou uma data, o outro uma data completamente diferente. Uma pessoa lembrou-se de um determinado número de mortos, outra discordou. Durante todo aquele tempo, nossa intérprete permaneceu calada. Por fim, um de nós perguntou a ela se ela se lembrava de alguma coisa sobre a revolta na praça. Sua resposta foi séria. Sim, eu me lembro, porque eu estive lá. Ficamos em silêncio enquanto ela relembrava o derramamento de sangue e a opressão. Ouvimos com a máxima concentração, porque ela esteve lá. Nós que seguimos a Cristo fazemos isso pela mesma razão. Ele esteve lá. Ele esteve em Belém, usando trapos encontrados em um celeiro e ouvindo o ruminar das ovelhas, sendo amamentado e tremendo de frio. Toda a essência da divindade se encerra em um corpo de aproximadamente 3,5 kg e dorme enquanto uma vaca se alimenta. Milhões que sentem calafrios por terem os bolsos vazios ou temores de uma mudança repentina se voltam para Cristo. Por quê? Porque ele esteve lá. Ele esteve em Nazaré, onde cumpriu prazos e pagou contas. Ele esteve na Galiléia, onde recrutou seus repórteres e separou os briguentos. Ele esteve em Jerusalém, onde ignorou críticas e se posicionou contra os céticos. Temos nossas Nazarés também, cobranças e datas de vencimento. Jesus não foi o último a formar uma equipe. Acusadores não desapareceram com o Templo de Jerusalém. Por que procurar a ajuda de Jesus em meio aos desafios que você tem? Porque ele esteve lá. Ele esteve em Nazaré, na Galiléia e em Jerusalém, mas, sobretudo, ele esteve no túmulo. Não como um visitante, mas como um cadáver. Foi enterrado entre os cadáveres, contado entre os mortos. O coração silenciou e os pulmões ficaram vazios, o corpo coberto e o túmulo fechado. O cemitério. Ele foi enterrado ali. Você ainda não. Mas será. E uma vez que será, você não precisa de alguém que conheça a saída? Está escrito na primeira epístola de Pedro e na segunda epístola a Timóteo que Deus nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Você lembra aquele cheque na minha cidade natal? Ainda estou esperando por ele. Não conto com ele para muita coisa. Os 3,50 prometem render pouco, mas... E a promessa de João 3,16? Faz muito tempo que eu depositei esse cheque. Ele rende juros todos os dias e assim será para sempre. O seu cheque também renderá.